Boa noite. Estamos dando sequência à série de debates que o programa Liberdade de Expressão vem promovendo na região metropolitana. Hoje, o município é Colombo. Temos presentes aqui o candidato Elton Lucas Dognini, do PSOL, Helder Lazarotto, da Coligação para Fazer Acontecer, e a Rose Cavalli, do PDT, Coligação Colombo para Todos. O candidato Joel Cordeiro alegou que teve compromissos de última hora e não compareceu. E a candidata Beth Pavim foi convidada, mas não manifestou interesse em comparecer no debate. Esse debate terá 3 blocos, e no primeiro bloco nós teremos considerações iniciais de cada candidato, com 3 minutos. Então, já, sem perder muito tempo, já abro a palavra aí para a candidata Rose Cavalli. Você tem 3 minutos para fazer as suas considerações iniciais, candidato. Bem, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da TV Web Liberdade para que nós estivéssemos aqui hoje, podendo conversar com a nossa população. E quero fazer um breve relato sobre a minha pessoa. Eu sou Rose Cavalli, sou mãe, tenho 3 filhos e moro no município de Colombo. Tive a oportunidade de estudar, embora meus pais tenham se esforçado muito, porque são de família humilde, mas pude me formar em Direito, sou pós-graduada em Direito Administrativo e Constitucional. Também tive a oportunidade, na minha trajetória política, e agradeço a oportunidade que o povo de Colombo me deu, pude ser vereadora por 2 mandatos, sendo uma das vereadoras mais votadas do nosso município. Também tive como oportunidade ser secretária da Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento, bem como vice-prefeita do nosso município, onde pude conhecer muito bem as necessidades do nosso povo. Como mulher, a minha força se transforma num olhar muito carinhoso para todas as famílias colombenses. Mas também pude fazer um trabalho como vereadora na questão do hospital, apresentando lei para subsidiar a nossa Santa Casa do município de Colombo, resgatar mais mamografias para as nossas mulheres, também conseguindo emenda para ampliar a PAI do nosso município. Como secretária, pude implantar o Armazém da Família em nosso município, o Troca Verde e o Mercado Municipal, a aquisição de máquinas pesadas para os nossos agricultores. Também, como vice-prefeita, pude conhecer melhor as nossas necessidades, a necessidade do nosso povo, o que ainda precisa na área de saúde. Gostaria até de frisar que a nossa saúde está muito doente, que está muito deficitária, que não atende à demanda do nosso povo. Hoje nós não temos um hospital na nossa cidade. É preciso que nós tenhamos esse olhar carinhoso para o nosso povo, que vem sendo tratado nas cidades vizinhas da região metropolitana de Colombo. E eu me comprometo, como prefeita, a estar suprindo as necessidades que nós precisamos. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Você tem mais 30 segundos, se quiser utilizar o tempo ou não. Então eu passo a palavra, 3 minutos, para o candidato Elton Luiz Dognini. Elton Lucas Dognini. Lucas Dognini, desculpe. Você Obrigado. tem 3 minutos. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado, Rafael e equipe, pela oportunidade. A gente está aqui com muita felicidade apresentando a nossa candidatura, que é uma continuidade das nossas lutas nos movimentos sociais e demais movimentos em que a gente participa no dia a dia. Desde os meus 14 anos de idade eu participo desses movimentos. Começamos aí em 1998 na luta pelo passe livre estudantil. É uma luta que ainda temos hoje em Curitiba e região metropolitana. Essa luta ela é integrada, ela é metropolitana, não pode ser travada somente num dos municípios, não pode ser travada só na capital ou só em Colombo, porém, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue o resultado. E é isso que eu aprendi no longo da minha trajetória na política, que é uma trajetória muito bonita, graças a Deus, tenho muito orgulho dela. Eu tenho fundamento na política, a gente começou muito cedo, graças a Deus, e estamos aí trabalhando desde 2004 na Associação de Moradores de Jardim Osasco e região, a Anjo, além desses outros movimentos que eu já citei. Também participo de causas nacionais e internacionais de interesse público, movimentos como manifestações, abaixo-assinados
e demais atividades. Claro que o nosso principal foco é a Associação de Moradores do Jardim Osasco e Região, a ANJO, e o movimento comunitário de uma forma geral, porque a gente tem, por exemplo, nosso trabalho pela integração dos ônibus de Colombo com Curitiba, nós também integramos as comunidades. Então, é uma grande vitória que a gente já conseguiu na prática, além das vitórias concretas na área do transporte coletivo, que nós conseguimos ao longo dos anos, seguramos as tarifas e recentemente conseguimos várias vitórias, conseguimos mais ônibus nas linhas e demais vitórias que nós obtivemos com os protestos na rodovia da Uva, Viação Colombo, etc., pela integração dos ônibus e contra as mudanças que ocorreram no terminal Roça Grande recentemente, que é uma luta que nós travamos desde a inauguração do terminal em 2009, não é só em ano de eleição, isso aí todo ano nós realizamos. Então, além disso, nós conseguimos a vitória concreta também da integração das comunidades, porque são várias as comunidades que se uniram e se unem em volta ali do terminal Roça Grande. É Osasco, Carvalho, Jardim das Flores, São Gabriel, Parque Embu, Ana Rosa, Santa Teresa, Jardim Araponga, César Augusto e várias outras comunidades que se unem junto com a gente. A gente teve uma dessas atividades, a gente chegou a ter 15 associação de moradores junto com a gente. E a gente continua lutando por isso, a gente sabe que esse é o verdadeiro caminho da mudança, é o verdadeiro caminho da construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade próspera, é a intervenção popular, é a atitude popular no dia a dia. Não adianta eleger um bom candidato e esquecer ele lá, porque impeachment existe, maracutá existe, a gente sabe disso, então pode muito bem, o sistema pode muito bem dar um jeito de tirar o bom candidato de lá. Então a gente já diz desde já, agradecemos aos votos de todos, aos votos daqueles que votarão na gente, mas já pedimos desde já que continuem com a gente nos 4 anos de mandato, por favor. Candidato Helder Lazarotto, você tem 3 minutos para suas considerações iniciais. Boa noite, Rafael. Boa noite de forma especial ao povo de Colombo que nos acompanha nesse momento. Gostaria de me apresentar aqui, sou Helder Lazarotto, nascido em Colombo, 55 anos, casado, pai, com formação em administração, com pós-graduação em gestão pública e gestão de saúde pública, com uma experiência rica, eu diria, na questão da saúde pública. Por mais de 20 anos milito nessa área, fui secretário de saúde do nosso município, fui vereador em nosso município, fui secretário de saúde no município de Campina Grande do Sul, diretor da Secretaria de Estado da Saúde. E agora estamos nessa caminhada. Gostaríamos de falar um pouquinho sobre as dificuldades que o nosso município enfrenta hoje, principalmente na minha área, nessa primeira participação. Uma área que está na UTI. A saúde de Colombo está na UTI. Nunca passou por uma crise tão grande. Falta de gestão, falta de condições de trabalho para os nossos servidores, falta de um hospital. Colombo, uma cidade com mais de 200 mil habitantes e não tem um hospital. A atual gestão diz que a Santa Casa de Colombo está funcionando, o que não é verdade, funciona apenas um ambulatório, ou seja, um consultório, né? E nós não temos um hospital. Colombo é o maior exportador de pacientes para a região metropolitana, para Campina Grande do Sul, para Campo Largo e para todos os outros municípios, para Curitiba. E não é mais possível conceber uma cidade do tamanho da nossa sem um hospital, sem medicamentos, sem atendimento especializado. Uma consulta especializada hoje leva um ano e meio para acontecer no nosso município. Isso é um descaso que se tem com a saúde pública. Nós sabemos que as dificuldades com a saúde elas são inerentes, mas não dessa forma. Por isso, queremos, e está no nosso plano de governo esse, registrado em cartório, né, e convidamos você a conhecê-lo também, não só através do jornal, mas também através da internet. Está lá na nossa página, Helder Lazarotto 22, o projeto de construção de um hospital, porque além da reabertura efetiva da Santa Casa de Colombo, nós teremos que ter um hospital de alta complexidade, com UTI, com especialistas em nosso município. Todos os municípios da região metropolitana, na sua grande maioria, conseguiram isso. Vou citar aqui o município de Campo Largo, né, que tem vários hospitais, entre eles o novo Hospital do Rocio, que é o hospital mais moderno da América Latina, construído através de uma parceria público-privada. Se Campo Largo pode, por que Colombo não pode? Eu não aceito e não gosto quando alguém diz, olha, nós não podemos, Colombo não pode. Nós podemos sim, nós somos uma cidade forte, temos um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que quer. Então, gostaríamos muito de pedir essa oportunidade e dizer que é possível sim fazer melhor. Muito obrigado. Então agora,
só gostaria de esclarecer para o nosso telespectador que, se você estiver antenado aí, você tem duas opções. Você pode tanto assistir pela TV web ou apenas ouvir. Se você optar pela opção de assistir, desligue o rádio para não ter conflito no áudio. Então vamos dar sequência. Agora a rodada de perguntas entre os candidatos em tema a ser sorteado. Eu vou sortear aqui o tema. O tema é educação. Quem inicia perguntando? Vamos sortear quem inicia perguntando aqui. Candidato Helder Lazarotto, você inicia perguntando, você tem 30 segundos, você pode escolher qual dos candidatos que você quer fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta para o candidato Elton, né? Perguntando, Elton, como você avalia o atual estado da educação em Colombo? A educação em Colombo, ela está deixando muito a desejar. A gente sabe que nos últimos anos, nos últimos mandatos, tivemos algumas evoluções no sentido de material. A gente ouve dizer aí com as crianças que elas estão tendo alguma merenda, alguma coisa assim, mas não é só isso que a gente precisa. A gente precisa formar cidadãos. A gente precisa formar cidadãos pensantes, críticos. Porque o que acontece é que a nossa educação, e isso não é de hoje, eu tenho certeza que não é uma culpa exclusiva dos últimos mandatários do município de Colombo, essa é uma culpa que já vem de longa data, que é um sistema de educação que prima pela decoreba, que prima pela resposta automática, pela robotização e mecanização das pessoas, das crianças. E todos nós somos frutos dessa educação. Então, o que eu vejo de importante, de urgente, é implementarmos um sistema de educação que leve as crianças a ter um pensamento crítico, um pensamento criativo. Isso precisa ser feito na base, desde o primeiro ano. As crianças precisam ter a sua criatividade completamente exercitada. Nós precisamos observar o dom de cada criança. Isso é um problema muito sério na nossa sociedade, de uma forma geral, que as pessoas muitas vezes se perdem. E com dons maravilhosos, a gente vê as pessoas que têm dons magníficos simplesmente se perdendo e não utilizando esse dom que tem. Cada uma dessas pessoas tem esse dom, cada um de nós tem um dom, cada ser humano tem um dom, tem uma luz, e a educação em Colombo precisa primar. Nós primaremos por desenvolver esse dom nas pessoas. Candidato Helder Lazarotto, você tem 1 minuto para a réplica. Obrigado, Elton, pelas tuas considerações. Eu gostaria de dizer que realmente nós vivemos um problema muito sério na educação de Colombo, mas creio que o problema mais sério é na falta de respeito aos profissionais da educação, aos trabalhadores da educação, que há mais de 1000 dias não são recebidos pelos atuais gestores da educação e do município. Isso é uma falta total de respeito, além das condições de trabalho precárias, além da forma de trabalho, das estruturas das escolas. Estivemos, Elton, esses dias ali na Rua Genésio Moreschi, na escola Durval Sec, observando a saída da escola. Não há um trabalho de cuidado na saída, milhares de alunos ali, porque temos a escola estadual Genésio Moreschi, que é a escola municipal, e não há nenhum cuidado nem com a travessia, nem com o trânsito, para que os alunos possam ter o menor conforto. Candidato Elton Lucas, você tem 1 minuto para a tréplica. A questão do trabalho na Prefeitura de Colombo, na valorização do professor, realmente é muito importante. Helder, bem lembrado dessa questão, a gente precisa valorizar os professores, sim. E isso passa também, nesse momento, um projeto que a gente tem que colocar aqui, que eu preciso relembrar a todos, que é uma lei federal, a Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino e prática de estudo da história e da cultura afro-brasileira. E essa lei foi modificada em 2008, temos aí o acréscimo também da obrigação do estudo e prática de história e cultura indígena. E além de tudo isso que nós já falamos, o respeito aos professores e o estímulo ao pensamento crítico dos alunos e o desenvolvimento de seus dons naturais, nós precisamos implementar o estudo e a prática dessas culturas afro-brasileira e indígena, que são a raiz e fazem parte da nossa história, da nossa genética.
do povo de Colombo também. Agora o candidato Elton irá perguntar para a candidata Rose Cavalli em um tema que eu vou sortear aqui. O tema é saúde. Você tem 30 segundos, candidato Elton Lucas. Bom, quero perguntar para a candidata Rose qual é a proposta dela para a nossa saúde de Colombo, no sentido de libertar os nossos pacientes, no caso toda a população de Colombo que utiliza o Sistema Único de Saúde, da máfia farmacológica que obriga as pessoas simplesmente a tomarem medicamentos químicos, drogas legalizadas pelo sistema. Candidata Rose Cavalli, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bem, a saúde, como já foi dito aqui, a nossa saúde está doente. Então, é preciso que nós tenhamos esse olhar muito carinhoso e muito sensível para com o nosso povo. Vou, de imediato, como nós não temos um hospital de referência ou simplesmente um hospital para estar atendendo o nosso povo com especialidades, é preciso que nós estejamos abrindo, no mínimo, 8 postos de saúde, transformando posteriormente em UPAs para que nós estejamos recebendo recursos do governo federal, transformando 24 horas, mas também colocando especialidades como ginecologista, cardiologista, pediatra, oftalmologista, dentista em alguns postos, mas também é preciso nós colocarmos equipamentos médicos para que nos postos de saúde o nosso povo vá, seja atendido, seja feito seu exame e lá mesmo ele já tenha o medicamento. Também é preciso que nós tenhamos uma central, estejamos criando uma central de atendimento, uma central de consulta, onde o nosso povo não vá mais de madrugada para as filas e possa agendar a sua consulta via telefone. Ou seja, você vai ligar, vai agendar a sua consulta. Por que isso? Para que a gente tenha uma tranquilidade, possa dar essa tranquilidade com serenidade para o usuário da saúde. É importante também que nós tenhamos as farmácias atendendo 24 horas em nosso município. Candidato Elton Lucas, você tem 1 minuto para a réplica. Bom, a nossa proposta em relação a libertar a população de Colombo, paciente, da máfia farmacológica, é a implementação no município de Colombo do atendimento homeopático. Nós defendemos e implementaremos na Prefeitura de Colombo o atendimento homeopático em todos os bairros do município de Colombo. Sei que isso é uma proposta ambiciosa, não é da noite para o dia que a gente vai colocar um médico homeopata em cada posto de saúde, mas a gente vai começar e criaremos um cronograma realista para a execução a longo prazo dessa nossa proposta. Colocaremos técnicos que estudarão a situação atual e farão um cronograma. Então, teremos aí no município de Colombo médicos homeopatas. Já temos um mapeamento, pelo menos na nossa região da Associação de Moradores de Jardim Osasco, e região do Osasco, a gente tem um mapeamento dos anciões que têm conhecimento das plantas naturais. E implementaremos isso para todo o município de Colombo. Candidata Rose Cavalli, você tem 1 minuto para a tréplica. É importante esse olhar também. E como nós temos uma agricultura muito forte em nosso município, a gente já vê, eu como secretária, eu dei muita força para que nós tivéssemos a agricultura orgânica em nosso município, que já é muito importante para a saúde dos nossos munícipes, bem como de todos os compradores que compram de Colombo, porque hoje nós somos os maiores produtores de mudas do sul do país, nós somos os maiores produtores de folhosas de Colombo, então isso é muito importante e eu tenho certeza que a agricultura irá abraçar essa causa, mas também nós temos que ponderar isso para que a gente possa fazer de forma regular, muito recatada, para que a gente tenha um atendimento específico nessa área, porque é uma medicina preventiva e alternativa. Também é preciso que nós tenhamos um olhar carinhoso para a Santa Casa, onde a gente possa estar terceirizando e falando com o judiciário. Agora a candidata Rose Cavalli vai fazer sua pergunta ao candidato Helder Lazarotto em um tema que eu vou sortear aqui. Não, esse aqui, né? Esse aqui. O tema é mobilidade urbana. Você tem 30 segundos, candidata, para fazer sua pergunta ao candidato Helder Lazarotto.
Como a mobilidade urbana é zero no nosso município, nós não temos calçada, nós não temos ponto de ônibus, o nosso transporte coletivo não dá dignidade ao nosso povo. Então, e eu vou investir na mobilidade urbana, vou fazer parcerias, vou investir nos pontos de ônibus. É preciso fazer a manutenção. Helder, como prefeito, que irá fazer, de onde sairão os recursos? Candidato Helder Lazarotto, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Muito bem. No nosso plano de governo, nós tratamos desse tema na questão do transporte e da mobilidade urbana. Como a candidata Rose falou, realmente, hoje não existe praticamente mobilidade urbana em Colombo. E o que existe é uma dificuldade. Por exemplo, na questão do transporte coletivo, nós temos um transporte que está desintegrado, nós temos uma questão de alimentadores que foram diminuídos em seus horários, nós temos todo tipo de dificuldade. Então, nós propomos definir uma política municipal de transporte urbano, colocando o município, sim, como responsável. Hoje, o que acontece com o município? Ele se isenta dessa responsabilidade, faz de conta que não é com ele. O problema de transporte urbano segundo quem comanda a nossa cidade, é com a Comec, é com a Urbis, mas parece que a prefeitura não tem nada com isso, mas isso não é verdade, porque quem utiliza o transporte coletivo, quem precisa da mobilidade urbana, são os moradores de Colombo, que hoje encontram todo tipo de dificuldade. E as linhas municipais, que são os alimentadores, elas são de inteira responsabilidade do município. As linhas intermunicipais não, mas as que fazem o transporte interno, os alimentadores, a prefeitura pode intervir. Na questão da integração, também faz parte disso. E o município pode, sim, ter os recursos, e tem recursos para isso, basta saber priorizar. Candidata Rose Carvalho, você tem 1 minuto para a réplica. Bem, é preciso que nós tenhamos, criando uma Secretaria de Trânsito. Não se concebe mais um município de 126 anos, onde nós temos 250 mil habitantes e que o transporte coletivo está capengo, não atende a demanda. São mais de 100 mil pessoas que saem trabalhar todos os dias do nosso município ou vão em busca de um trabalho ou aqueles que já estão trabalhando lá. Então, é preciso que nós tenhamos, sim, que o nosso governo do Estado seja provocado, que ele venha ter esse olhar, que venha somar com o nosso município. E como prefeita, eu não medirei esforços, se for preciso estar todo dia junto ao governo do Estado, para que nós tenhamos um transporte coletivo digno, isso eu farei, assim farei. Mas também é preciso que nós investamos no nosso trânsito. Nós não temos placa de sinalização, o nosso povo visitante não sabe onde ficam os bairros. Candidato Helder Lazarotto, você tem 1 minuto para a tréplica. Quando nós falamos em mobilidade urbana, precisamos falar também em acessibilidade, né, que é um outro problema muito grande com as pessoas que têm algum nível de deficiência, que não têm acesso praticamente em lugar nenhum, que as guias não são adequadas na sua grande maioria. É preciso falar também da questão de travessias elevadas para pedestres, que praticamente inexistem em nosso município. É preciso falar de rotatórias, é preciso falar de sinalização, é preciso falar de tantas coisas que ainda não temos. É uma área que realmente é difícil. Se você, morador de Colombo, estiver, por exemplo, no Alto Maracanã, e você quiser ir para o Guaraituba, você quiser ir para a sede do município, ou para qualquer bairro, não há sequer uma placa indicando aonde fica o bairro, para onde vai. Em muitos bairros não há sequer placa de indicação do nome da rua. Então precisa conhecer muito bem para poder se achar. E isso nós precisamos mudar, e como prefeito faremos isso. Legal, está encerrado o primeiro bloco. Dentro de alguns instantes estaremos com o segundo bloco. Até já.